Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cristão Integral. Esse é o nosso lugar, né? Onde a gente cultiva uma fé que pensa e uma mente que ama a Deus de verdade. Olha, o nosso encontro de hoje é um dos mais cruciais de toda essa nossa jornada. Ele é, de verdade, o ponto alto, o clímax de uma semana inteira de desconstrução. Então eu peço mesmo, prepara o seu coração, prepara a sua mente, porque a verdade que a gente vai expor aqui tem o poder de quebrar a espinha dorsal do vício. De verdade, ela pode redefinir completamente o rumo da sua liberdade em Cristo. Pois é, chegamos! Dia 7 da nossa série devocional de 21 dias, Livre de Verdade. E com ele, a gente fecha a primeira grande fase, a fase da desestruturação. Pensa comigo, nos últimos 6 dias, a gente cavou fundo no terreno da alma. A gente expôs as raízes do hábito, encarou de frente as dores que ele tenta mascarar, desmascarou o engano do prazer solitário e quebrou aquele ciclo que paralisa, o ciclo da vergonha. Agora, para a gente terminar essa etapa de demolição, a gente precisa pegar o machado e ir na raiz mais profunda, a mais venenosa que o pecado já plantou, a mentira sobre quem você é. Hoje, nós vamos demolir a falsa identidade. Vamos mergulhar nisso. Existe uma mentira, sabe? Ela é silenciosa, mas terrivelmente eficaz, e foi forjada lá nas profundezas do inferno. O inimigo das nossas almas, que é um mestre na arte do engano, ele fica sussurrando essa mentira no ouvido de toda pessoa que cai de novo e de novo no campo de batalha da pureza. Não é um grito, não. É um veneno sutil. Ele não ataca a sua força de vontade de frente. Ele contamina a sua percepção de si mesmo, se infiltrando na corrente sanguínea da sua identidade. E o que essa mentira diz? Ela é muito mais perversa do que um simples você errou. Vai muito além. Ela olha para suas feridas, para suas quedas, para os seus fracassos repetidos e diz que eles não são só eventos trágicos na sua história. Não. A mentira afirma que essas feridas, essa sua falha específica, são a sua própria essência. Ela tenta te convencer que o seu pecado não é um acidente de percurso, mas sim a sua verdadeira identidade. E aqui está o golpe de mestre dessa estratégia demoníaca. É a inversão mais cruel de todas. Ele te convence de que você não é uma pessoa santa, redimida por Cristo que tragicamente pecou. Não. Ele vira de cabeça para baixo toda a lógica do Evangelho para te convencer de que você é, na sua essência, um monstro, alguém impuro, um viciado, que de vez em quando, sabe, com muito esforço, consegue a proeza de fingir que é santo por algumas horas ou dias. Essa inversão diabólica é a base do cativeiro que a gente vai expor e destruir hoje, com a verdade da palavra de Deus. Então, vamos entrar agora na primeira parte da nossa análise, a exposição desse cativeiro. Existe um perigo muito sutil e absolutamente devastador nessa guerra prolongada contra a pornografia e a masturbação. Depois de meses ou talvez anos de ciclos de queda e promessas quebradas, a sua mente, exausta de tanto lutar, pode sofrer uma mutação terrível. Quase sem perceber, você deixa de olhar para o seu pecado como um evento, uma transgressão da qual precisa se arrepender, e passa a encará-lo como o seu próprio nome, a sua identidade mais fundamental. No aconselhamento bíblico, a gente tem um nome técnico para esse fenômeno: identidade corrompida. Vamos definir isso com calma. A identidade corrompida é essa crença que se internalizou profundamente de que a sua identidade primária, diante de Deus, dos outros e de si, é definida pelo seu vício ou pela sua falha mais recorrente. Você acorda e o primeiro pensamento que vem não é "sou filho de Deus", mas o rótulo do seu pior fracasso: viciado, impuro, hipócrita incurável. É exatamente nesse ponto que a resistência da sua alma entra em colapso. Porque, para pensar, quando você adota uma identidade corrompida, a batalha já está perdida antes mesmo de começar. E então, aquele pensamento tóxico, a voz da mentira, sussurra lá nas trincheiras da sua mente com uma lógica que parece irrefutável. Ela diz: para que lutar tanto? Por que tanto sofrimento e frustração? Aceita, ué. Isso é quem você é. A água sempre corre para o mar. Você sempre vai ser assim, sempre vai voltar para a sujeira. E assim, ao aceitar esse rótulo de condenação, as armas espirituais caem das suas mãos, e você entrega a fortaleza da sua mente sem nem lutar. Você se rende à mentira. Resumindo essa sessão, a gente viu que a maior arma do inimigo não é a tentação em si, mas a mentira de que o seu pecado define quem você é, criando essa tal identidade corrompida que sabota toda a sua vontade de lutar. E quando essa rendição acontece, algo ainda mais profundo e sutil acontece no coração.
Agora vamos aprofundar a análise teológica. Se a gente submeter essa crise de identidade ao raio-x da palavra de Deus, como a gente faz no aconselhamento bíblico, a gente descobre uma coisa chocante. Por trás desse sentimento paralisante de "eu não tenho mais jeito", se esconde um dos ídolos mais perigosos e bem camuflados do coração humano, o ídolo do desespero orgulhoso. Parece um paradoxo, não é verdade? Chamar o desespero de orgulho. Afinal, a pessoa se sente a pior das criaturas. Mas vamos analisar. O que é o desespero crônico e paralisante senão a crença arrogante de que o seu pecado pessoal, é maior, mais complexo e mais insuperável do que a graça regeneradora e todo-poderosa de Deus? Quando você se define pelos seus fracassos, você está, na verdade, cultuando a sua própria performance, ou a falta dela. Você está afirmando, mesmo que sem palavras, que a cruz de Cristo foi suficiente para salvar os outros, mas não foi poderoso o bastante para alcançar e transformar a sua natureza específica. Isso, meu irmão, minha irmã, é uma forma sutil e devastadora de orgulho. Então, o ponto crucial é este, e presta bem atenção na comparação que está no slide. De um lado, na coluna da esquerda, a gente tem a definição pela performance. É a lógica do mundo. Sua identidade é baseada no que você faz, nos seus sucessos e, no nosso caso aqui, nos seus fracassos. Você depende da sua própria força para mudar. E como essa força sempre falha, o resultado inevitável é o desespero. Do outro lado, na coluna da direita, a gente tem a definição pelo decreto divino. Essa não se baseia em você, mas na obra consumada de Cristo. Sua identidade é o presente, baseado na justiça perfeita de Deus que foi creditada na sua conta pela fé. E o resultado disso não é desespero, mas liberdade e gratidão. Em resumo, o desespero orgulhoso nos prende à definição pela nossa performance falha. A humildade do Evangelho nos liberta para a definição pelo decreto de Deus. E isso nos leva direto para a solução, para o antídoto divino. Vamos mudar o tom agora. Chega de dar ouvidos à voz da acusação. Vamos sintonizar a frequência do céu e ouvir o que o juiz de todo o universo, que por meio de Cristo se tornou nosso Pai, declara sobre quem nós somos. Este é o decreto da graça. Ouça o que o decreto apostólico diz em 1 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo lista os comportamentos mais sombrios da degradação humana: impuros, idólatras, adúlteros. Então ele faz uma declaração que deveria fazer a nossa alma tremer de alegria. Ele diz: tais fostes alguns de vós. Presta atenção cirúrgica nessa palavra, nessa mudança no tempo verbal. Fostes, tempo passado. Paulo olha nos olhos de cristãos que tinham um passado terrível de imoralidade e decreta: essa era a antiga identidade de vocês. Este era o antigo currículo. Mas o martelo do juiz divino bateu. A impureza é o seu passado legal, não a sua identidade presente em Cristo. O grande teólogo Sinclair Ferguson resumiu isso de forma brilhante quando disse: a nossa verdadeira identidade não é encontrada no que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Entende? A sua identidade em Cristo não é uma conquista, é um recebimento. Não é algo que você constrói com suas boas obras ou sua força de vontade, mas algo que você recebe de joelhos, pela fé, como um presente que você não merece, comprado e selado pelo sangue de Jesus na cruz. E isso nos leva à grande e gloriosa inversão do Evangelho, que simplesmente destrói e humilha a lógica do mérito, a lógica do mundo. Na lógica do mundo e das religiões de obras, você precisa mudar o seu comportamento com o suor do seu rosto para, quem sabe, lá no fim da vida, alcançar um novo status de aceitação. Mas no Evangelho, a ordem é o completo oposto. Deus, por pura graça, te dá um novo status imediatamente. Justificado, santificado, lavado, para que a partir dessa segurança inabalável de amor, você tenha o poder de mudar o seu comportamento. Resumindo esta parte, a solução não é se esforçar mais, mas crer mais profundamente. A nossa identidade não é definida pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Um decreto irrevogável que nos dá um novo status e, a partir daí, o poder para uma nova vida. Muito bem. A teoria teológica é poderosa, mas ela precisa se tornar carne e osso na sua rotina de hoje. Não adianta a receita estar no livro se a gente não leva para a cozinha, certo? Então vamos agora para a parte prática. Como a gente reivindica essa nova identidade, como a gente transforma essa verdade gloriosa numa realidade vivida no campo de batalha da mente. Vamos juntos arrancar as etiquetas que o inferno colou na sua testa. Pega aí o seu diário de pensamentos, seu bloco de notas. No exercício de hoje, você vai responder com total honestidade diante de Deus a 3 perguntas. Primeiro, a auditoria dos rótulos. Quais são os rótulos cruéis, paralisantes, tipo sujo, fraco, falso, hipócrita incurável, que você secretamente tem dado a si mesmo por causa das suas quedas?
Liste todos sem medo, traz para a luz. Segundo, o diagnóstico da desistência. Seja bem específico. Como acreditar nesses rótulos torna mais fácil a decisão de jogar a toalha e ceder de novo. E terceiro, a reescrita do decreto. Pega lá 1 Coríntios 6,11 e reescreve em primeira pessoa. Escreve no papel: eu fui, aqui você insere seus pecados e rótulos, mas eu fui lavado, eu fui santificado e eu fui justificado no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Agora o nosso alcance ativo para este dia 7 é uma disciplina literal de confronto e internalização da verdade. Sempre que aquele sentimento sombrio de indignidade ou a lembrança do seu pior erro tentar se sentar no trono da sua mente hoje, você vai intervir, no mínimo 7 vezes hoje, combinado? Primeiro a declaração verbal, baseada em 2 Coríntios 5,17, eu não sou o meu pecado, eu sou nova criatura em Cristo, o velho se passou, o novo chegou. E segundo, a ação física, que é visceral e poderosa, vá até um espelho, olhe fixamente nos seus próprios olhos, os olhos de uma pessoa redimida, e declare em voz alta ou sussurrando: justificado, lavado, filho de Deus. Reivindique o que foi comprado para você com sangue. Eu não sou o meu pecado. Eu sou nova criatura em Cristo. Deixe essa verdade ecoar na sua mente. Isso aqui não é uma frase de autoajuda ou pensamento positivo. É uma declaração de um fato teológico, uma realidade cósmica estabelecida pela ressurreição de Jesus. O seu ser não é definido pela sua transgressão, mas pela justiça do seu Salvador. Resumindo, a prática de hoje envolve expor as mentiras que você acreditou, fazendo essa auditoria de rótulos e substituí-las ativamente pela verdade declarada e personificada, transformando a teologia em realidade vivida. E assim, com a verdade e com a prática, a gente conclui a demolição. A primeira fase da nossa jornada livre de verdade está completa. As estruturas tóxicas do seu hábito, as suas mentiras de estimação, os seus esconderijos de dor e a sua falsa identidade. Tudo isso foi exposto e abalado pelo peso da palavra de Deus. O velho terreno foi limpo. Celebre isso. A podridão foi removida. O passado foi legalmente cancelado no tribunal do céu. E para solidificar essa vitória, grave a fogo essas verdades na tábua do seu coração hoje. Este aqui é o seu cânon, seu kit de sobrevivência para a meditação. Primeiro, 1 Coríntios 6,11, sua identidade passada foi cancelada no tribunal divino. Ponto final. Segundo, 2 Coríntios 5,17, sua identidade presente é a de uma nova criação em Cristo, agora. Terceiro, Romanos 8,33, sua identidade futura está eternamente segura, porque se Deus é quem justifica, quem é que pode te condenar? Medite nisso profundamente. Memorize, ore essas verdades de volta para Deus, faça delas as novas sentinelas da sua mente. Se essa primeira fase da nossa jornada foi usada pelo Senhor para te abençoar, para arrancar suas correntes e reabrir seus olhos para a beleza da graça, eu queria te pedir, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, curta este conteúdo e o mais importante, compartilhe essa jornada completa. Existe um exército de gente sofrendo em silêncio, talvez nos bancos das nossas igrejas, precisando dessa ressurreição mental. Seja um agente da graça de Deus na vida de alguém. E agora vamos encerrar essa etapa com essa confissão de fé, que ela seja a sua oração e o seu grito de vitória hoje. Eu recebo, com lágrimas de alegria, a identidade inabalável que o madeiro me comprou. Não é sua, não foi você que conquistou, foi comprada para você. Então receba, descanse nela, viva a partir dela. Agora vamos recapitular. Hoje, a gente desmascarou a mentira da falsa identidade, expôs o ídolo do desespero orgulhoso, proclamou o decreto da graça e nos armamos com práticas para reivindicar quem somos em Cristo. Para sua reflexão, se pergunte, primeiro, qual rótulo específico eu tenho mais dificuldade de abandonar? E segundo, de que maneira prática eu posso me lembrar da minha identidade em Cristo amanhã, logo que eu acordar? E agora, se puder, incline sua cabeça, vamos orar juntos, celebrando o fim do cativeiro. Pai soberano e gracioso, muito obrigado por me arrastar pela tua mão forte até aqui. Eu te peço que arranques e queimes todos os rótulos de condenação, de sujeira e de hipocrisia que o pecado e as trevas colaram na minha alma. Eu confesso que por muito tempo olhei para o espelho e vi apenas a minha miséria. Mas hoje eu encerro esta primeira fase declarando a falência absoluta do meu antigo eu.
Espírito Santo, consolida isso na minha mente. Eu recebo com lágrimas de alegria a identidade inabalável que o madeiro me comprou. Eu não sou a minha impureza. Eu sou teu filho amado, tua filha amada, lavado, justificado e liberto. Em nome do Cristo vitorioso, amém. Amanhã a gente começa a fase de transformação. Agora que as estruturas tóxicas foram abaladas, vamos começar a construir de forma ativa e consciente a nova memória de pureza e santidade. Vamos juntos. Até lá!